Vamos lá, né? Pessoal, vamos a alguns pontinhos que são importantes para a gente poder falar da diferença dos dois sistemas, né? Primeiro, o capitalismo, ele é um sistema que a gente tem notícia a partir do século XVI. A gente fala que com o fim do feudalismo, a gente tem origem no chamado capitalismo. Esse sistema capitalista, ele está conosco aí há pelo menos ou mais de 400 anos, né? É um sistema que tem passado por modificações e é um sistema que a gente tem se adaptado a ele. Não significa dizer que ele não tem problemas. Significa dizer que ele tem se encaixado à realidade do ser humano, né? A gente bota aqui, por exemplo, a imagem, o comparativo da perspectiva de Karl Marx, né, e Friedrich Engels, que o Karl Marx já vai defender o modelo do socialismo, né? Então, de um lado você tem a perspectiva do capitalismo e do outro lado você tem do socialismo. De um lado o trabalhador diz, trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. Ou seja, no capitalismo, os donos do meio de produção geralmente está nas mãos da burguesia, do patrão, né, do dono. E aqui a gente tem essa visão do socialismo. Essa fábrica pertence a toda a sociedade, trabalhamos para nós mesmos. Essa é a perspectiva do socialismo em resumo. Aqui nós temos a perspectiva do capitalismo, né? Quanto mais dinheiro, mais feliz nós somos. A ideia do ganho está diretamente ligado à sua felicidade, dentro da ótica do capitalismo. A gente vai estar vendo como isso se materializa através da nossa próxima aula, que é sobre o consumismo, né? A gente vai entender como o capitalismo ele vende essa mensagem de felicidade ligada ao consumo. Aqui a ideia do dinheiro, né, como algo que é o centro da nossa vida, dentro da perspectiva do capitalismo. Você é alguém na vida ou você faz tudo principalmente porque você quer ganhar. E, se possível, se você ganhar além das suas necessidades, melhor ainda. O capitalismo ele está, então, atrelado em todas as esferas da vida, ele influencia praticamente tudo. E aqui nós temos exatamente a perspectiva do grande empresário, que é o povo, que é o capitalismo, que praticamente pega todas as áreas, né? Como vocês estão vendo aqui. Aqui também uma perspectiva da ótica do capitalismo, né, que é a concentração de renda. Normalmente poucas pessoas têm uma grande quantidade de riqueza e a maior parte da população tem que viver com a sobra. Muitas vezes essa sobra é tirada pelo próprio burguês, né? Pela própria elite, né? Que domina. Essa é a perspectiva do capitalismo, que é o que a gente vai focar agora. Se a gente pudesse resumir o capitalismo, a gente falaria que é um sistema totalmente voltado para o lucro. Você pode falar de capitalismo humano, que não pensa só no dinheiro, mas a essência do capitalismo é o ganho, é o dinheiro. Se no feudalismo a fonte de riqueza era a terra, no capitalismo a fonte de tudo é o dinheiro, é quanto você tem. E claro que o seu objetivo, enquanto dentro do capitalismo, não é você ficar satisfeito com o que você tem, é você acumular cada vez mais riquezas. O que é muito estimulado no capitalismo é exatamente a questão da ambição. É você nunca estar satisfeito apenas com o que você tem e você ter cada vez mais. Isso acaba sendo uma mola estimuladora das pessoas, né? As pessoas acabam trabalhando para dar o seu melhor porque elas querem riqueza. E aqueles que têm querem ficar melhores para ganhar mais. Isso acaba estimulando, de alguma forma, aumento da produtividade, o que acaba, de alguma forma, beneficiando o resto da sociedade. Lembrando que dentro do sistema capitalista, o que é estimulado é o egoísmo. É você pensar primeiro em você e depois nos outros. Só que essa coisa de você se preocupar com você acaba resultando em você ajudar os outros. Pensando, por exemplo, dentro da perspectiva de um padeiro, o cara vai dar o melhor, ele está pensando nele.
Está pensando nele unicamente, mas ele vai fazer o melhor pão, os melhores pães, ou ele vai baixar o preço porque ele quer o quê? Ele quer ganhar. E quem vai ganhar com isso? Todo o resto que vai consumir, toda a classe consumidora do produto dele, entendeu? Então, é um sistema que estimula a produtividade. Essa é a essência do capitalismo, nessa busca fortemente ligada à questão do lucro, do ganho. Eu vou bem rápido aqui para a gente não passar muito tempo, né? Outro ponto interessante é a questão do desejo dentro do capitalismo de que o Estado deixe que a economia tenha liberdade. A ideia do liberalismo é muito defendido dentro do sistema capitalista e quanto menos o Estado intervém, melhor para a economia. A gente pode até fazer um comparativo aqui, tá? Se o socialismo, a gente tem uma forte intervenção do Estado, no sistema capitalista essa intervenção ela é bem menor. Claro que quando a gente fala de modelo de capitalismo, cada país tem um, né? Se você for nos Estados Unidos, você tem um modelo de um Estado mínimo. Se você for aqui para o Brasil, você ainda tem um Estado muito intervencionista, né? Uma outra coisa interessante é a questão do preço das coisas. O preço das coisas não são determinadas pelo governo, são determinadas pelo mercado. E o mercado ele é regido pela lei da oferta e da procura. Por exemplo, agora, na época da Covid, a gente está com uma procura muito grande com determinados tipos de medicamentos. O que vai acontecer? A procura é grande, a oferta é menor. O que vai acontecer com o preço? Ele sobe. Vou dar um exemplo para você. Agora a gente está com problema em vários estados com falta de medicamentos para intubação. Né? Pra vocês terem ideia, tem um determinado medicamento, eu estava lendo no jornal, que ele custava R$ 17 e agora está sendo vendido por 289. Assim, claro que se for olhar para minha opinião pessoal, isso é absurdo, né? Principalmente quando se trata de medicamento. Mas é exatamente o capitalismo funcionando. Lei da oferta e da procura. Tem muita gente querendo, pouco do produto, o preço tende a subir. Isso é uma marca desse modelo. Outro ponto também importante é que os trabalhadores eles não são geralmente donos do meio de produção, eles são donos da sua força de trabalho. E eles vendem essa força para aqueles que têm os meios de produção. No caso, o patrão, né? A chamada burguesia. Karl Marx ele olhava a sociedade como duas classes essenciais: os que têm meios de produção, que é os burgueses, e os que têm a sua força de trabalho. Aí entra a questão do proletariado. Beleza? Também outro ponto interessante é o salário. O salário dentro do capitalismo ele é determinado normalmente pelo mercado. Porém, o governo em muitos países eles intervêm para dar pelo menos um valor mínimo de salário. Então, nesse aspecto, não há total liberdade na determinação. Isso aqui no Brasil, não significa dizer que nos outros países é a mesma coisa. Mas, normalmente, o salário mínimo ele é determinado pela maior parte dos governos do mundo. Mas o normal, pela perspectiva bem crua do capitalismo, é a coisa simplesmente ser determinada pelo mercado. Mas como esses trabalhadores, eles lutaram, né, para conseguir diversas coisas, leis, né, leis trabalhistas, carteira de trabalho e outros benefícios, então, salário mínimo e tal, tudo isso, então, foi uma conquista que acabou levando o Estado a intervir para garantir o mínimo de sobrevivência desses trabalhadores. Outra marca também é o seguinte: dentro da sociedade do sistema capitalista, você tem dois tipos de propriedades: a propriedade privada e a propriedade coletiva. A propriedade coletiva, normalmente, ela está nas mãos do governo, mas o que a gente tem de maior parte é a propriedade privada. Muita gente acha que no capitalismo não tem propriedade coletiva. Tem. Tudo que pertence ao governo é coletivo, beleza? E tem a propriedade privada. Dentro do socialismo é que você teria oficialmente a quase ausência
da propriedade privada. Por que eu digo quase ausência? Porque você tem seus objetos pessoais, né? Eles são seus. Então não é que tudo é coletivo. Então, esse também é outro ponto. É um mercado. O mercado, o que vai definir, por exemplo, o que tem que ser investido é a necessidade do mercado. Dentro do socialismo, quem decide o que vai ser investido é o governo. Ele que diz, isso aqui eu acho que é legal, isso aqui eu acho que não é legal. Só que dentro do capitalismo, o empresário, por exemplo, ele vai investir em área que ele percebe que o mercado está crescendo, que tem como ganhar com isso, né? Então, esse é um ponto também. Tudo se volta dentro do capitalismo para o consumo. E a gente vai ver na próxima aula que esse consumo acaba migrando por um problema que a gente chama de consumismo. Na semana que vem a gente vai começar a entender esse emaranhado do sistema de consumo dentro do capitalismo. Um ponto interessante, que é diferente da questão do socialismo, é que no capitalismo, o mercado ele é livre e tem livre concorrência. Significa dizer o seguinte, se um cara montou uma farmácia, o cara tem liberdade de também abrir uma farmácia. Então eles vão vender oficialmente as mesmas coisas, mas eles vão concorrer entre si. E muitas vezes o resultado dessa concorrência são preços mais baixos. Então a concorrência acaba sendo muito positiva para o consumidor. Dentro do sistema capitalista há um estímulo muito grande à produção, a inventar coisas novas para o consumo, até para que dê a sensação para o consumidor de que ele está fazendo escolhas e cada vez novas escolhas para estimular o consumo. Beleza? E aí a gente pode, então, apontar algumas coisas que a gente pode ver como positivas, né, dentro do capitalismo. Primeiro, você tem uma grande produtividade, você tem um estímulo à própria questão da criatividade. As pessoas são criativas porque elas sabem, bom, se eu tiver uma boa ideia, essa boa ideia pode me dar grande lucratividade. Eu posso ficar rico, posso ficar mais rico, né? Então isso acaba sendo um estimulador. Para quem está embaixo na sociedade, o cara tem a perspectiva de subir, o cara tem a perspectiva de melhorar. Eu sei lá, quero ganhar mais. Então o cara vai ter que se esforçar para poder trabalhar bem, para poder chegar lá. Isso acaba todo mundo ganhando dentro do sistema capitalista. Porque a pessoa está trabalhando, está produzindo, está trabalhando o melhor possível, claro que ele está pensando só nele, praticamente, né? Ou ele, na família dele, enfim. Mas tudo que ele está fazendo está sendo beneficiado dentro da cadeia produtiva. Outro ponto também do capitalismo, que a gente pode falar que é vantagem, é a questão da eficiência da economia. As coisas são produzidas e produzidas muitas vezes de qualidade, as coisas que não são de qualidade muitas vezes vão ficando para trás, dependendo da concorrência, beleza? E cada vez mais se procura ter mais lucro gastando menos. E às vezes não significa necessariamente diminuir a qualidade, mas de mudar a produção. Às vezes essa mudança de produção que se pensa no lucro pode também trazer eficiência, sem necessariamente prejudicar. Essa busca da eficiência pode evitar uma coisa que é o desperdício. Então, essa é outra grande vantagem que a gente pode apontar dele. Outro ponto também é porque o capitalismo ele sempre está estimulando esse crescimento econômico. E esse crescimento econômico pode significar melhor padrão de vida para as pessoas. Isso eu estou trabalhando os aspectos positivos, né? A gente vai ter que falar rapidinho agora sobre os aspectos negativos. Ok, vamos continuar. Qualquer comentário que vocês tiverem, qualquer ponto aí, vocês já podem estar apontando, tá? Só um detalhe importante. A gente está vivendo nesse sistema. Nós somos capitalistas, nós estamos dentro disso. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito da perspectiva do socialismo. Legal.
Você gosta, mas você vive dentro da perspectiva do capitalismo. Você pode não gostar dele, mas você está dentro dele, você é parte dele. E praticamente quase toda a sua vida é resumida dentro desse sistema. Até as suas ambições são capitalistas. Beleza? Então, às vezes você é um cara que tem grandes ideais, mas na prática você não é nada daquilo que você está tentando vender para você e para as outras pessoas. Então, esses são pontos também que a gente precisa levantar quando a gente está falando sobre esse sistema capitalista. Desvantagens do capitalismo. Bom, a gente tem algumas, né? Primeiro, quando a gente tem um sistema de propriedade privada e uma concentração de renda, a gente tem um problema da distribuição da riqueza, que acaba sendo o quê? Desigual. Como as riquezas acabam sendo distribuídas de forma desigual, então tem gente que tem muito, tem gente que tem gente que não tem quase nada e tem gente que não tem nada. Então isso é uma realidade do capitalismo. Em muitos países o governo ele tenta entrar de forma intervencionista para diminuir a desigualdade, mas a desigualdade era uma marca do capitalismo. Outro ponto que a gente pode colocar é que, nessa perspectiva do crescimento do capitalismo, essa questão de um mercado voltado para os consumidores, acaba gerando problemas também de crises econômicas. E essas crises econômicas acabam levando ao desemprego, o que acaba sendo bem negativo. O governo até pode, ele intervém na própria economia, mas a lógica do capitalismo é você aprender a se virar. Esse é o ônus da liberdade. Você quer ser livre, então crie responsabilidade e assuma as consequências de uma vida livre. O que pode acontecer também dentro do capitalismo são os chamados monopólios das grandes empresas. As empresas vão crescendo, vão criando monopólios e vão controlando os preços, e a tendência natural é o preço dos produtos aumentarem. Tem empresa que é espertinha, né? A empresa, então, ela tem 2 ou 3 empresas, aí ela cria 3 categorias de venda, a gente vai falar na semana que vem sobre isso. Aquela empresa que vende para classe alta, classe média e classe baixa, é a mesma empresa. Ela cria 3 nomes, fantasias, para vender para as 3 categorias. A gente fala melhor sobre isso na outra semana, beleza? Isso é, basicamente, o chamado capitalismo. Tem problemas? Tem vários problemas. Tem injustiça? Tem. Tem uma sede muito grande por ganho, e muitas vezes significa na própria destruição do planeta, né? A própria questão da poluição. A gente tem muitas injustiças nessa busca exacerbada pelo lucro, em que você deixa de olhar as pessoas pelo que elas são, e outras coisas que a gente vai falar com mais calma no nosso próximo assunto. É um sistema com problemas? É, mas é o sistema que nós temos que parece se ajustar mais, parece ajustar melhor, na verdade, ao egoísmo humano, porque nós somos, todos, sem exceção, profundamente egoístas. Alguns manifestam de forma mais intensa e outros manifestam de forma menos intensa. Posso dizer para você que o sistema capitalista, ele pega o egoísmo humano e transforma em algo positivo também. Também porque também tem negativo, né? Ele acaba transformando dentro de um sistema em que você passa a se preocupar com você, mas à medida que você cresce no sistema, há uma distribuição de alguma forma dessa riqueza, não necessariamente igualitária, mas há. Beleza? Não vamos entrar em detalhes pela questão do tempo, está acabando, né? Aí a gente chega no modo de produção socialista. Modo de produção socialista, pessoal, sistema aí que já existia antes do Karl Marx e do Friedrich Engels, mas eles vão ser considerados os criadores do socialismo científico, que é um pensar mais cabeça, mais pé no chão. Karl Marx percebia que precisava-se mudar o capitalismo, precisava-se ter um sistema que prezava pelo bem-estar da sociedade e não pelo lucro. Esse é um primeiro ponto.
Então, o grande foco do socialismo é o bem-estar geral da sociedade. Se vocês quiserem novamente fazer algum comentário, vocês podem fazer um comentário aí, tá? Mas eu estou só aqui correndo para a gente poder concluir esse assunto. Então, para Karl Marx e o Friedrich Engels, a chave, o ponto-chave para a implantação desse modelinho de sociedade era através do fortalecimento dos trabalhadores, do proletariado, né? Eles achavam que eles eram os grandes heróis da revolução, porque eles estão sendo explorados, né? Então, eles têm motivo para poder lutar, para tentar mudar essa situação. Dentro desse sistema socialista, você tem um governo extremamente intervencionista, em que ele pega toda a riqueza gerada pela sociedade e ele vai distribuir de forma igualitária para a sociedade. Dentro do sistema socialista, não há sim a propriedade, mas a propriedade privada ela é restrita a algumas coisas, mas quase tudo é propriedade pública, tá? Tudo pertence ao Estado e o Estado pertence oficialmente a todos. Segundo a concepção de Karl Marx, esse modelo de divisão de classes sociais, ele é abolido e, na verdade, o que vai aparecer é um sistema muito mais de produção, função, mas não mais de classe. Porque, no final das contas, não tem mais sentido existir essa noção de classe, mas apenas de funções dentro da sociedade que se volta para o bem-estar da coletividade. Tudo é compartilhado dentro desse sistema. Então, quer dizer, você deixa de trabalhar oficialmente para você e você trabalha para a sociedade. É essa a mensagem essencial do socialismo. Você trabalha para o bem geral. Você não está mais necessariamente sendo estimulado a pensar em você. Você precisa estar compartilhando tudo, né? Na verdade, quem vai, como eu disse para vocês, fazer toda essa questão da distribuição, da organização dessa produção é o Estado. O Estado ganha superpoderes. Nada de liberdade para a economia. Tudo é controlado pelo Estado. Tudo, produção, estoque, salário, tudo é determinado por ele. Como o governo está controlando tudo, significa dizer que não há concorrência. Se não há concorrência, o preço permanece o mesmo das coisas. Não há aumento de preço. E se há, esse aumento tem que ser definido pelo governo. Então, esse é outro ponto também que é uma marca. Tanto que alguns anos atrás, por exemplo, se olhar para Cuba, vou pegar exemplo de Cuba, porque para mim é uma coisa que vai se encaixar até melhor da gente, vocês entenderem, né? Por exemplo, em Cuba, coisa de há uns, sei lá, uns 15 anos atrás, tu chegava em Cuba, o preço dos aluguéis, o preço dos salários, o preço de tudo era praticamente o mesmo de 20, 30 anos atrás. Os preços geralmente não mudavam. Até porque no capitalismo há esse estímulo doentio pelo crescimento econômico, pela mudança dos preços, porque o empresário quer ter a noção que está ganhando mais. Isso acaba estimulando essa coisa, e como o mercado ele está sempre mudando, essa questão da oferta da procura, o preço também do produto tende a mudar por causa disso. No capitalismo, o investimento do governo muitas vezes está atrelado ao benefício coletivo, e como não há empresas, como no caso do capitalismo, há empresas privadas, a gente tem dois tipos de investimento. A gente tem investimento no capitalismo público, quando é do governo, e privado. No caso do socialismo, todo investimento praticamente vem do Estado. O Estado recebe a riqueza e ele vai investindo nas áreas que ele entende que é necessário. Muitas vezes dentro do capitalismo, o que vai definir se é o mercado. Praticamente, quase todos, uma boa parte dos serviços essenciais, eles são públicos, controlados pelo governo, e é engraçado porque hoje você tem, por exemplo, saúde, você tem a saúde pública, que no capitalismo é saúde privada.
Do mesmo jeito a educação. No modelo socialista, saúde e educação é algo do governo. Ele que oferece. Não há iniciativa privada em relação a isso. Praticamente quase todas as empresas, não todas, são controladas pelo governo, são controladas por pessoas que são colocadas pelo governo lá. Isso acaba no final sendo um problema mais na frente, porque às vezes o governo coloca pessoas que não são capacitadas para estar lá. São pessoas que muitas vezes estão lá por indicação, o que acaba trabalhando ou prejudicando a questão da economia, do crescimento dela, né, da eficiência da própria economia. Beleza? Outro ponto também importante que Karl Marx ressaltou é que dentro do sistema socialista, pelo fato de não existir mais classes sociais, pelo fato de haver uma distribuição de renda, não tem mais sentido haver lutas de classes. Um outro ponto importante é que Karl Marx acreditava que existia uma etapa. A primeira etapa é o que a gente está, capitalista. A segunda etapa é os trabalhadores assumirem o governo e implantarem o socialismo. E a terceira etapa é o comunismo. Dentro da perspectiva do socialismo, o fim não é o socialismo, é um governo controlador, mas é um governo que deixa até de existir no formato que se existia e haver uma distribuição da coletividade desse poder político. Na minha opinião, não, pobre opinião, né? Eu acho que isso não dá certo. Qualquer coisa relacionada aí com você não ter governo, não funciona. Você acaba levando realmente ao caos. Isso já se constatou desde a antiguidade, né? A necessidade de você ter um governo para controlar e direcionar as coisas, tá? Mas para eles o comunismo é maravilhoso, não, as leis são abolidas, não tem mais nenhum tipo de opressão, a população é livre. A galera anarquista adora falar desse modelinho. Porém, de novo, minha humilde opinião, não funciona. Não funciona porque isso vai gerar um caos. As pessoas são muito egoístas, as pessoas precisam de leis maiores, as pessoas precisam muitas vezes de um órgão repressor. Não estou dizendo que necessariamente se utilizar a violência ou a morte ou coisas do tipo, não. Mas é preciso uma certa pressão para que as pessoas possam fazer certas coisas que elas não querem. Quando eu digo isso é porque tem pessoas que querem fazer coisas que não são legais para o outro. E aí entra a necessidade de você ter um órgão reprimindo isso. Primeiro dizendo pelas leis como as coisas são, né, como as coisas deveriam ser, e segundo trabalhando para buscar isso. Essa realidade através da repressão. Isso é uma realidade. A gente pode apontar as vantagens do socialismo, diminuir a desigualdade ou até acabar com a desigualdade social. Ela é interessante, tá? Isso é legal. Isso é um ponto que a gente pode falar que é positivo, dentro da ótica do capitalismo, né? A ideia de que você praticamente cria uma situação em que as pessoas elas têm a mesma situação econômica. Isso, se por um lado é legal, por outro lado também tem o outro aspecto, que é a questão da perda de perspectivas. Quando eu falo isso, significa o seguinte: o cara que está embaixo e olha para cima, ele se esforça para tentar chegar lá em cima, mesmo que ele não consiga. E isso acaba sendo muito bom para a economia. Mas o cara que está na mesma situação que a outra pessoa e não tem para onde subir, ele perde aquela perspectiva, aquela garra, aquela vontade de trabalhar, né? Então isso acaba sendo negativo. Beleza? Você tem um sistema dentro do socialismo que se volta para atender às suas necessidades e oferece isso. Você não precisa morrer para pagar, por exemplo, um plano de saúde ou uma educação. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, a gente tem saúde pública e a gente tem educação pública, mas nós sabemos que se a gente for comparar com a privada, a gente vai ver que tem uma diferença, né? Muitas vezes tu morre esperando na fila
para ser atendido. Então é complicado isso. Entre outras coisas aí, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes pela questão do tempo. Por que que a coisa não dá certo? Porque quais são os problemas além do que eu já apontei, né? Primeiro porque, acho que é o primeiro ponto que a galera levantou. Não dá certo na economia o socialismo. Isso é tão verdade que a própria China abandonou o socialismo, digo, da economia, e hoje ela é o chamado que a gente chama de capitalismo de mercado. Ela é politicamente socialista, mas ela não é economicamente, porque ela percebeu que uma tendência natural é a falha na economia. Você vê como exemplo a União Soviética, a gente vai falar em história. A União Soviética, no final da década de 90 do século passado, estava só o caco. Se você comparasse os países capitalistas com ela, era uma múmia, uma coisa terrível mesmo. Por que a gente vai ver? Mas um dos motivos é essa falta de perspectiva, essa falta de estímulo ao crescimento. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando para todo mundo. E nós, como pessoas egoístas, nós queremos sentirmos importantes em alguma coisa. Se eu vou produzir uma coisa e essa coisa nunca vai sair no meu nome e nunca vai me beneficiar de forma individual, eu acabo sendo de alguma forma desestimulado. Acaba não sendo positivo isso. Beleza? Um outro ponto também é que dentro da perspectiva do socialismo, você não tem nada, praticamente. Porque tudo pertence ao governo. Então você não tem nem aquela sensação de dizer assim, caramba, lutei tanto e olha o que eu tenho, né? Pô, isso estimula tanto você quanto as outras pessoas. Não tem isso no socialismo. Não é dono de nada, praticamente. Então qual é o estímulo que você vai ter? Como tudo que do capitalismo, tudo que você faz vai atender o benefício geral, não há aquela questão do brilhantismo, porque tudo vai sair em nome do governo, nunca no seu nome, e você não vai ver esse benefício em riquezas, você acaba estimulando duas coisas, a inovação e a própria criatividade, que são sinônimos praticamente, né? E isso aconteceu na União Soviética. Pouco crescimento tecnológico, praticamente, porque a perda da perspectiva dos benefícios de você ser inovador, né? Hoje, por exemplo, se você tem uma ideia, às vezes o cara fica milionário, bilionário. O cara fica com grande destaque dentro da perspectiva do capitalismo. Ele olha a riqueza dele e fala, pô, valeu a pena. E um bocado de gente fala, vou chegar lá como esse cara está chegando. Isso estimula a criatividade. Dentro do socialismo, não. Essa questão também de você distribuir as riquezas acaba desestimulando as pessoas que são mais capazes, que percebem que não vale a pena dar o melhor se no final das contas você vai ganhar a mesma coisa que as outras pessoas. Novamente, isso acaba sendo um veneno para o crescimento econômico. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba sendo negativo. Então, essas são algumas das desvantagens, né, do próprio socialismo. Algumas imagens referentes ao socialismo, né? Essa ideia de unidade de todos, né? Principalmente dos trabalhadores, para mudanças. E uma crítica, né? Marque o lugar na qual o socialismo deu certo, só nos livros, né? Porque na prática esses são a lista dos países que não deu certo e não estão dando, não está dando certo. Coreia do Norte, Cuba, por exemplo, hoje não dá certo. O Vietnã está numa situação diferente porque ela adotou o mesmo modelo de economia da China, que é o chamado socialismo de capitalismo de mercado. Mas a China, da época do Mao Tse Tung, morreu, a União Soviética se desfez, Romênia também, Angola, Congo, toda essa galera todinha aí não deu certo. Ah, você pode ter uma perspectiva bem positiva, não, vai dar certo. Bom, até agora não deu. Quem sabe, né? Vai dar certo em algum momento, daqui a 1 trilhão de anos, de repente, né? Pode ser, né? Aí é legal aqui a crítica que eu achei legal. Procurem um livro que fale dos países socialistas prósperos e livres. Ficção científica ela fica lá no fundo à direita. Porque isso não existe, né?
E, por fim, uma crítica bem legal. Deixa eu ver se eu reduzo aqui. Acho que não dá para fazer isso agora, não. Tio, dá um dinheiro. Que horror. Tão jovem e já com ideias socialistas. Em resumo, isso é uma perspectiva de como o capitalista ele olha essa perspectiva, né? O menino está dizendo assim, tio, me dá dinheiro, eu quero dinheiro sem trabalhar, eu quero ganhar sem trabalhar. E ele vai dizer, garoto, traduzindo, vá trabalhar para você ter direito de ganhar o dinheiro, nem que seja um mínimo. Então essa é uma charge que eu achei bem legal e até tenho um costume de colocar em prova, né, dos alunos. Tranquilo? Deu para entender direitinho, pessoal? Eu vou dar interromper a gravação e aí tem aquele momento, né?